você que está nos acompanhando agora nessa live pelo Contando as Favas. Nós vamos ter hoje um bate-papo sobre um pouco sobre essa dinâmica da pós-verdade e a era em que se intitula a Era da Pós-Verdade e sobre o que se desenvolveu a respeito do que chama-se fake news. Então vamos convidar o nosso colega de bancada aí para bater um papo sobre isso, falar um pouco sobre a ideia de que isso sempre existiu ou não, foi criado recentemente, e seus rudimentos, suas origens, e também um pouco das impressões que a gente tem sobre como vivemos hoje nesse ambiente. Se você se importa com isso, se isso aí não tem nenhum problema para você, se você reage ou não reage a esse tipo de colocação ou de apontamento quando se coloca diante de você uma pseudo ou real fake news. Então vamos começar nosso bate-papo chamando aqui o nosso amigão. Vamos chamar o nosso Marco Jacobsen, o fidalgo do Contando as Favas, esperando aí ele pintar na nossa tela. Fala, Fábio, me ouve bem aí? Tô te ouvindo bem, só não tô te vendo ainda. Comprei meu sinal aqui, meu sinal tá legal. Tu tá me E ouvindo aí bem? agora? Tô te ouvindo bem e te vendo bem. Ah, ainda não tá aparecendo aqui, pra mim não aparece ainda. Não sei Poxa. se de repente tá lento. Lembrando ao pessoal que nós estamos nas principais plataformas de podcast, Contando as Favas. Se você deseja nos seguir, se você quer rever essa live ou ouvir novamente, você pode ir nas plataformas de podcast, nas mais conhecidas plataformas de podcast, ou então no nosso canal do YouTube, que você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e vai estar lá vendo o vídeo dessa live e acompanhando também. Se você se inscrever, você vai estar acompanhando a cada lançamento, a cada momento que nós lançarmos um novo podcast, uma nova live que posteriormente se transforma num podcast. Tá? Esperando aí o Marco, que parece estar com algum probleminha. Vamos ver se ele volta novamente aí. Tentar chamar ele aqui. Então você pode nos acompanhar nas principais plataformas. Chegando. Chegou bonito. Conseguiu me ver e me ouvir agora? Tô te vendo e tô te ouvindo. Tranquilo. Coisa boa. Marco, hoje Então, eu dando continuidade, né, ao nosso papo que ficou pendente no podcast passado, na live passada, vai falar um pouco sobre como é que a gente está vivenciando essa era da pós-verdade, esse termo aí que foi chancelado por volta ali de 2013, 2014 para cá, e o que é que a fake news faz como ferramenta, né? Eu customizei esse título porque eu acho interessante. Aqui no Brasil, quando a gente falava no podcast passado que fake news sempre existiu, na verdade só criaram um nome bonito, e a gente falava sobre como Nero tinha feito para criar um boato, né? Na ocasião do incêndio de Roma. E atribuiu, quando ele toca fogo em Roma, ele atribuiu aos cristãos. Mas aí eu me lembrei qual teria sido aquela que eu poderia lembrar, a primeira fake news brasileira, né? E me lembrei de... Grávida de Taubaté? Me lembrei de Pero Vaz de Caminha, a velha carta de Pero Vaz de Caminha, quando chegaram aqui no Brasil. E é interessante que quem tiver curiosidade de ler a carta de Pero Vaz de Caminha, vai perceber que em dado momento na sua carta, a coroa portuguesa, sobre o que é que eles tinham visto ali, o que é que eles tinham experimentado ao chegar nas praias brasileiras,
eles falam no momento que os índios, chegando dentro da nau, eles apontavam para o colar de ouro do capitão, do pessoal lá, do capitão Mor, e apontavam para a praia. Isso dizia o Pero Vaz. E aqueles nativos apontavam para o colar de ouro que estava no pescoço de um dos nossos integrantes e apontava para a praia, como quem dizendo, lá tem ouro também. E depois apontava para um cacho de sal de prata e apontava para a praia, dizendo, como que dizendo, lá também se encontra prata. E cara, o índio, quem quiser raciocinar sobre isso, é um raciocínio muito rasteiro, né? O índio, ele não tinha nenhum tipo de valor, ele não atribuía nenhum tipo de valor ao ouro e nem à prata, para ele estar dizendo que lá na praia tinha prata e tinha ouro, para ele estar informando para o rei de Portugal que aquela prata e aquele ouro se encontrava naquela região. Ele nem tinha interesse nenhum de fazer isso. Então, assim, para mim, essa é a primeira fake news brasileira. É quando você cria uma informação para passar ela para outro, né? E cria da forma mais interessante possível ao seu favor, né? Mas, tu sabe, Fábio, tu falando essa questão do Pero Vaz de Caminha, e aí eu estava pensando lá, né, sobre fake news, sobre a pós-verdade, enfim, como seria o contexto de hoje. Mas, assim como o racismo, que a gente falou semana passada, a fake news é algo que está inerente à existência da sociedade, e eu acho que ocidental, talvez. Talvez do ser humano, né? Talvez do ser humano, né? Talvez do ser humano. A fake news talvez seja um conceito ocidental, mas ela é inerente ao ser humano. Mas eu sempre vejo o boato, né? O boato, né? Mais diferente. Sim, como um ato. Mas me parece que a cultura oriental ela era muito menos tolerante com vamos dizer assim, com as falsas verdades. Né? Então, me parece que inclusive tem se a gente for retomar esse pensamento lá dos orientais, tem aquele código samurai, a palavra do homem. Inclusive é de lá o ditado de palavra dada, de flecha lançada e palavra dada, não volta atrás, né? Mas o que me chama a atenção é que tem um fato histórico muito interessante, que é a Revolução Francesa, né, que aconteceu. E dá para se dizer que, eu estava lendo sobre ela essa semana, e dá para dizer que ali nasce a primeira fake news da história, né? Porque houve ali teve um ministro da economia chamado André Lau, que era um escocês, foi nomeado pelo regente do Luís XV. O Luís XV ainda era jovem, né? Ele ascendeu ao trono aos 3 anos, se não me engano, ou 2 anos de idade. E aí colocou um regente. O regente era muito amigo desse escocês, trouxe esse escocês para tocar a economia da França. E aí esse cara, ele criou o que a gente conhece por papel moeda, através da emissão de títulos da coroa lastreados no ouro que tinha nos depósitos do rei, e depois ele parou de lastrear no ouro e passou a lastrear na palavra que o rei um dia iria pagar aqueles títulos de volta. É o primeiro processo inflacionário que a gente tem. E se desencadeia depois a Revolução Francesa justamente por quê? Porque começou-se um boato de que o rei não iria mais pagar aqueles títulos. Que até hoje não sabe quem começou esse boato, provavelmente algum inimigo da própria corte, né, que queria derrubar o André Lau. E se deu a Revolução Francesa depois, que se dizem que é uma revolução dos pobres, das classes mais baixas, por querer tomar o poder, mas na verdade foi que as pessoas ficaram sem dinheiro, e o dinheiro que todos tinham, na verdade, não valia nada. Então se derrubou o monarca, se derrubou o regente, se derrubou toda a corte, e se fez a revolução aí. Então, ali, naquela sociedade, a gente, das grandes navegações, já começa a nascer o que a gente vai vir a entender hoje como fake news, né? Na verdade, me parece até assim, hoje, nem para tu ver, né? A gente nem está dizendo que é mentira que as coisas falam, é falsa verdade, fake news. Pô, mas se o cara está falando uma coisa que não é mentira, né? A falsa verdade,
na verdade, esse termo falsa verdade, se a gente quiser traduzir ao pé da letra, ela se torna uma ferramenta, porque para você construir aquilo que eles estão chamando de pós-verdade, que seria uma verdade que seria uma construção ou uma afirmação ligada a uma suposta verdade emocional, né? Ou uma verdade construída em cima das emoções, para revelar a verdadeira questão. Você tem algumas ferramentas, e essa que seria, para mim, eu tenho chamado desde o início, seria o boato, né? Você pode chamar hoje de fake news quando você entra na era digital, aí você pode chamar de fake news. Mas, cara, assim, ó, boato sempre existiu, e a gente falava isso outrora. O boato, ele como eu falei aí, agora há pouco você citou, o mundo ocidental, mas o boato ele sempre foi inerente ao ser humano. Há quem estude hoje a ideia de que, antropologicamente, nós só evoluímos na questão social porque houve a necessidade de nós contarmos o boato. Como é que eles falam isso? Eles falam que na antiguidade, nas civilizações mais antigas, o homem ele saía para caçar e a mulher ficava cuidando das crias, né? E da capacidade de agregar ali alimentos e tudo, e por isso assim, a mulher se dedicava mais tanto às crias quanto às produções de cozimento, né, de alimentação. E esse homem passava vários dias fora para caçar as feras e voltar com alimento, para manter, né, aquela tribo ali, a sua família, enfim. Na volta, havia necessidade de contar o que tinha acontecido lá, na caçada, e havia também a necessidade de escutar o que tinha acontecido enquanto ele estava fora. Entendeu? E aí, eu não sei o que é que está tocando aí, mas tem um negócio que está... É o telefone, é o interfone. Mas aí, o que é que eles dizem? Antropologicamente, acabou se criando uma necessidade muito grande de que o homem contasse a sua história, e aí daí porque o homem, quando vai falar, ele fala 2/3 do que o homem fala é de si mesmo. Isso tem raízes nessa questão antropológica, né? 2/3 das conversas dos homens é falando de si. E a mulher, ela conta tudo que acontece em sua volta. Ela faz toda uma narrativa, né? Hoje a gente traz isso na nossa genética, né? Na nossa questão cultural também. Com certeza. Né? E aí tem um pessoal estudando o genoma aí, né? O estudo do genoma hoje está querendo identificar qual é o gene no nosso DNA, que é o, entre aspas, gene da fofoca, o gene do boato. Porque nós temos essa capacidade de contar e como contar a nosso favor. Como contar aquilo para convencer o outro a nos seguir, convencer o outro a guerrear conosco, a convencer o outro a caçar conosco, a convencer o outro que ele deve fazer parte da sua equipe para que a coisa aconteça. E esse tipo de habilidade está no nosso genoma, está lá no nosso gene, né? E quando a gente fala de boato, de fake news, cara, isso sempre existiu, isso está no nosso gene. É a nossa maneira de fazer persuasão ou de fazer manipulação. Aí você pode me perguntar, mas Fábio, persuasão e manipulação não é a mesma coisa? Não. Persuasão e manipulação usam as mesmas ferramentas, mas a persuasão é quando o interesse final é coletivo e a manipulação é quando o interesse final é egoísta, é personificado. Claro. Então, tá no nosso genoma, né? Quando o Peru Vaz de Caminha faz assim, cara, os caras aqui dizem que tem ouro para nós aqui. Quer dizer, ele não está dizendo que o índio entendia daquilo, ele está querendo dizer para o rei de Portugal que a gente não deu viagem perdida. Imagina ele mandar uma carta dizendo assim, chegamos aqui, só temos um buracutão, uns pau, uma floresta e vamos voltar, não estamos voltando. Os caras perdiam a cabeça quando chegassem em Portugal. Então, essa questão vamos dizer assim, você colocou, né? E você começou colocando aí muito bem historicamente a questão da Revolução Francesa, onde você vê que havia num determinado momento alguém que se empoderou de uma narrativa para conquistar o poder no lugar do poder instalado. Exatamente. Volta a ser aquele pauta de que, na verdade, fake news, o racismo, são ferramentas de dominação das massas. Exatamente.
Nada mais do que isso. E agora é preocupante, eu acho muito preocupante, né, o que a gente tem vivenciado agora, aqui no Brasil em particular, que é essa posição do STF em classificar quase tudo como fake news. Ou eles chamaram para si a responsabilidade por policiar, investigar e julgar e também sentenciar o que eles entendem como fake news, o que eles não entendem. Então, se reduziu hoje o critério de verdade no Brasil a 11 pessoas que estão vestindo capa preta sentadas em Brasília. O que não é legítimo. Você já assistiu um documentário da Netflix, deve ter assistido, chamado Privacidade Hackeada? Eu já vi, mas não assisti. Já deixando aí uma dica pro pessoal que está aí querendo alguma coisa diferente para assistir das séries, assista esse documentário da Netflix que fala um pouco sobre como a empresa Cambridge Analytics atuou na eleição do Trump e na votação do Brexit usando dados do Facebook. Né? Como é que os dados pessoais das pessoas foram invadidos e como se criava perfis para trabalhar com a campanha, tanto do Trump como a influência no voto futuro do Trump e a influência no voto do Brexit. E é interessante porque, assim, quando a gente fala disso aí, e aí não precisa ser nenhum gênio, a gente está vendo, na verdade, que no meio digital se quebrou, se rompeu, se explodiu aquilo que antigamente estava na mão da imprensa, que era o domínio da narrativa, o domínio da narrativa do fato. Quando você tem o fato e o contrafato nos argumentos, e você, na verdade, ao falar e apresentar o fato, você tem domínio da comunicação, no momento que isso aí é distribuído, é quebrado e é distribuído para todos poderem fazer, que é o caso que a internet faz, aí você acaba tirando do poder da imprensa. Quem mais tem medo hoje da fake news, na verdade, é a imprensa. Com certeza. Porque ela, no passado, é quem dava a notícia, inclusive, quando ela queria criar uma fake news, ninguém questionava, né? E aí eu citei no podcast passado, não sei se você lembra, aquela história do Orson Welles, quando trabalhava na rádio, de ter criado... Invasão marciana? Uma invasão marciana, teve gente até que se matou ao escutar uma narrativa de um conto de H.G. Wells que ele narrou na rádio. É uma fake news, né? Só que agora, bicho, não está mais na mão da imprensa. E na política isso aí é um show, né? Aí por isso que você vê esse documentário do Privacidade Hackeada, é um show na política, porque você pode fazer e desfazer de acordo com o perfil da camada, dessa massa que você quer atingir, como você bem falou. E o que tu acredita que seria melhor? A gente entender que os dados, que os nossos gostos, vamos dizer assim, as nossas opiniões, as nossas crenças, hoje estão muito expostas nas redes sociais, e até de forma, na verdade, sempre de forma voluntária, né? Ninguém entra numa rede social coercitivamente. Tu acha que isso deveria ser regulado para se diminuir o uso desses dados e dessas opiniões, e desses dados, enfim, dessas crenças? Ou tu acha que deveria, a Cambridge Analytics, deveriam ver outras empresas como ela que também poderiam manipular em favor do outro candidato, ou em favor do candidato Y, X? Tu acredita que é melhor cercear ou é melhor liberar? Não sei se a palavra é cerceamento, eu acho que tu vai concordar comigo, né? É citado, inclusive, nesse documentário uma frase que me chamou muito a atenção, não que você e eu não saibamos dessa frase e as pessoas que estão nos ouvindo não concordem, mas é algo que quando você escuta, você para pensar e faz assim, meu Deus, é quando uma das investigadas do processo, que trabalhava na empresa, ela diz o seguinte, Facebook, Google, Tesla, Amazon, Twitter, são as maiores empresas do mundo hoje. As mega e maiores empresas do mundo hoje que dominam o mercado. E elas são essas maiores empresas hoje porque o maior recurso hoje encontrado no planeta não é mais o petróleo. O petróleo já perdeu valor em relação aos dados. Então, quem detém dados
detém hoje a maior riqueza, o maior recurso do planeta. O maior recurso do planeta hoje, nesse dia de hoje, já é o dado. O dado já é maior, inclusive, do que o petróleo. E aí, quando você entende o que ela está querendo dizer a respeito de dados, e que você, por exemplo, tem um ativo, Marco Jacobson tem um ativo na sua vida que são seus dados, eu tenho ativos na minha vida que são meus dados pessoais, meus dados, enfim, nas áreas da minha... Você acaba, na verdade, tendo que defender o uso ou não desse seu ativo, porque eles podem ser alvo de compra, de venda. Entendeu? Sim, entendi. E aí por que é que hoje isso causa um temor no mundo? Porque quem hoje tem ferramentas para manipular isso, para fazer uma espécie de cleptocracia, vamos dizer assim, né? Através do uso desses dados, domina qualquer coisa hoje, qualquer coisa. Porque hoje já se torna mais importante ter dados do que ter petróleo. Então domina qualquer coisa. Hoje estaremos há pouco, daqui a alguns meses, enfrentando campanhas políticas nos municípios aí, e quem tiver acesso e condições de manipular isso, vai ter vantagem sobre quem não tem. É real. Aí você entende isso, mas a massa não vai entender isso não, Marco. A massa vai participar. Olha lá, Cessa. Beijo pra tu. Certo, mas... Então tu acha que deveria haver uma certa regulamentação, uma certa discricionalidade sobre o uso dos dados? Eu não sei se você chegou a ver aquele documentário do Julian Assange. Não. Que tem na Netflix também. Não vi. Bem interessante. E ele era o fundador do Wikileaks, né? Uhum. E ele trabalhava muito com isso, com a divulgação de dados que não deveriam ter sido divulgados. Mas, cara, você partindo desse princípio aí, que é o mesmo do documentário, é que você não assistiu o documentário, eu não sabia também. Você está lá com todas as suas informações e o aplicativo lá, o hackeamento começa por você. Mas aí quando você abre, vamos dizer assim, os seus dados para um determinado questionário que é feito, aí aquela abertura ali cria uma janela para que aquela empresa que mandou aquela isca para você, aquela lure para você, ela deixe todos os seus amigos vão estar sendo invadidos também. Então, na verdade, não está sendo invadido você, está invadindo toda a sua rede de relacionamento. Entendeu? É muito complicado isso aí, cara. Foi um negócio muito bem feito. Muito bem feito. Claro, mas também assim, eu acho que hoje em dia é irreversível. Porque o modo como as redes sociais, os grandes provedores de serviços digitais, vamos dizer assim, porque não é só o Facebook, Twitter, a WeChat, lá na China, que pega nossas informações. A gente vai passar pelo Uber, e sabe a nossa localização, nosso deslocamento. Pega, por exemplo, aplicativos de banco, aplicativos de pagamento, pega o WhatsApp, pega redes sociais. Com esses 5 serviços aqui, tu tem um histórico quase que fidedigno da minha vida, ou da nossa vida, da vida das pessoas. Há um lado que a gente está focando um pouco no nosso debate, que me parece extremamente negativo e cheio de externalidades negativas, justamente porque invade um pouco a tua privacidade. Mas também tu tem uma segurança extremamente alta e fidedigna da tua pessoa. Sabe a tua localização, teus dados bancários, enfim, de certa forma podem ser considerados seguros. As tuas opiniões são claras. As pessoas vai se cercar de pessoas que são socialmente aceitáveis. Por exemplo, só para uma conversa, por que a gente faz essa live? Por que a gente faz o conteúdo das falas junto? Porque, de certa forma, a gente foi colocado em sintonia e certamente as ferramentas digitais já percebem isso e fazem tu aparecer para mim e eu aparecer para ti
e aí você cria esses bolsões. Tu acha que isso é positivo ou tu acha que isso ainda vai ser negativo? Como tu acha? Não, eu não acho que seja positivo ou negativo. A discussão talvez não seja o fato de você ter a, vamos dizer assim, a facilidade de você expor o seu perfil ou defender suas opiniões, que hoje, como hoje você tem. Eu acho que é quando você, sem a sua autorização, é alvo do uso do seu perfil para criar uma terceira coisa. É o que seria a Mas terceira esse coisa? O que é que seria a terceira coisa? O que é que seria a terceira coisa? Tu está fazendo uma análise, uma comparação aqui, tu está querendo que o cara que fuma cigarro processe depois a indústria do cigarro. Não. O que é que seria uma terceira coisa? Bem factível, vou falar. Seria, por exemplo, a empresa que me colocou dentro de um perfil ali, de uma caixinha onde você e eu estamos juntos ali com mais algumas pessoas, começa a nos bombardear diariamente com um determinado tipo de Twitter patrocinado, de postagem no Face patrocinado, postagem no Instagram patrocinado, para querer nos convencer de algo, que é o que aconteceu na eleição do Trump e no Brexit. As pessoas, na verdade, elas só foram alvo de uma persuasão, entendeu? De um processo de manipulação. Não é coercitiva. Oi? Não é coercitiva. Não é coercitiva, mas é manipuladora. Aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando antes. Né? É quando você monta uma narrativa para manipular. Porque a manipulação ela nunca é coercitiva, nem a persuasão. Eu lhe convenço com base emocional. Daí porque o termo pós-verdade ele só existe por causa da questão emocional. Né? Se não houver emoção, você não pode falar de pós-verdade. A pós-verdade ela inclui o fato do convencimento emocional para criar uma verdade paralela. Ela não desfaz o fato, ela cria um fato com outras cores, mas ela cria com base nas emoções. Então, claro, quem está falando isso está falando de persuasão e manipulação. O que eu vejo, assim, eu não acredito mais que seja possível a gente pensar uma sociedade sem fake news ao pé da letra mesmo. Justamente porque agora a gente tem tanta informação nossa disponível, livre, aberta, e que nós voluntariamente fornecemos, que é inevitável o bombardeio. Mas o que me parece é que tu só vai ser bombardeado com aquilo que tu voluntariamente forneceu como uma certa aptidão, como um certo gosto, como uma certa vontade, um certo desejo. Na verdade, não parece que o algoritmo vamos dizer assim, que a mente do computador está manipulando. Na verdade, tu está fornecendo para ele está dizendo assim, a resposta é esta. Eu ainda acho que a inteligência artificial não chegou ao ponto de nos enquadrar. Me parece isso. Por exemplo, a campanha do Trump, a eleição do Trump, ele usou os dados, eles criavam vídeos conforme os grupos que as pessoas pensavam, O que me parece, na verdade, que a campanha da Hillary não se organizou o suficiente para conseguir fazer a mesma resposta. Me parece isso. Aí vamos voltar mais uma vez para a questão. E aí eu estou concordando com você, viu? Eu acho que é impossível viver sem fake news. É impossível viver sem boatos. É impossível por várias razões. Uma delas, forte, que eu já coloquei no início, é uma questão antropológica. Né? A primeira fake news é que a nossa mãe nos acha bonito. Cara, a primeira fake news da nossa vida, feita por nós, é quando a gente chora sem estar triste e sem estar sentindo absolutamente nada para poder chamar a mãe, porque quer leite, quer alguma coisa, quer mamar. Então, essa é a primeira fake news, né? Você aprende a mentir do berço, né, cara? Então, assim, é impossível viver sem a fake news. Um dos fatores antropológicos, para mim, é marcante isso aí. Um abraço para o nosso o mestre... Grande Gilceone Moraes. Gilceone Moraes, grande mestre aí, o fidalgo dos cursos online.
né? Então, assim, esse homem é fera com curso online. Já estamos devendo, inclusive, um novo podcast, uma nova live aí com ele, que ele disse que quer falar sobre o Eduz, quer falar sobre aí o Hotmart e as outras plataformas que ele não teve chance de falar. Vamos lá, vamos tentar fazer. Pedindo um pedindo aí, até depois da tua fala, falar sobre fake news da situação da Hotmart que está passando agora, né? Exatamente. É um problema, né? Então, assim, cara, sempre vai existir fake news, sempre vai existir, se você quiser chamar de outro nome, o boato, a fofoca, né? Não é à toa que essa questão antropológica, eu me esqueci de falar isso lá no começo, viu? E aí eu vou falar isso, não é com um tipo de preconceito, mas por uma construção cultural que foi feita a partir dessas raízes antropológicas, que a mulher ela é muito mais vista como fofoqueira do que como homem. Você concorda comigo? Existe uma cultura, inclusive europeia, da construção das beatas e das fofoqueiras no imaginário europeu por causa disso. Porque as mulheres elas contavam aquilo que acontecia na tribo enquanto o cara estava fora. Então ela não fala só dela, ela fala dos outros. Enquanto o homem que voltava da caça falava só dele e do que é que ele tinha feito. É a coisa do pescador, né? Vai pescar, fala de lá, da história dele com o peixe. Né? Mas, cara, você tá certo, você tá certíssimo. Não vamos fugir da fake news. Agora, o que é que tem o que é que as pessoas que enfrentam ou combatem as fake news querem construir, querem fazer a gente acreditar? Isso é a minha opinião. É que a fake news é uma coisa que é nociva e que tem que deixar de existir. Isso é impossível. Porque quem está fazendo esse discurso, quem está fazendo esse discurso é quem perdeu o poder, que foi a imprensa. Inclusive a imprensa está fazendo um negócio muito cômico às vezes. Dizer o que é verdade e o que é que não é. Quando sai uma notícia. Validadores, né? Querendo validar notícias agora. Cara, fato é fato. Você sabe, Fábio, que como a gente conversa e se fica diante desse panorama da fake news, e então é um cara que sempre fala bastante nisso, o caminho para o cara saber a verdade é se voltar para dentro de si mesmo, velho. Porque tu for ver o lastro que tem e o que afeta essa questão de fake news, vai desde a vida pessoal das pessoas até os negócios, a educação, a política. Então, o ser humano, né, para saber o que é verdade e o que é mentira, tem que se voltar para si mesmo, né? Esse é o caminho. O trabalho de conhecer a si mesmo, porque se conhece a si mesmo, tu sabe o que é verdade, tu vira um barômetro, mas tu vira uma bússola para saber o que é o caminho certo diante de tanta coisa. E mandar um abraço aí pro Andrezinho que está acompanhando nossa live. Abraço pro Andrezinho. Cara, você foi muito filosófico agora. Você vai falar da verdade interior, é complicado. Para falar de fake news, você foi muito filosófico agora. Eu me lembrei agora de uma ilustração que fala sobre essa questão muito pertinente ao que você falou, que é a ideia de que alguém detinha a verdade como um cristal. Vamos dizer que seria a inteligência do universo. E aí, esse cristal foi jogado no chão e ele quebrou-se em vários pedaços. Cada homem, cada ser humano pegou um pedaço em sua mão. E para a gente saber qual é a verdade, a gente tem que juntar-se, unir-se, para que a gente consiga remontar esse cristal. Porque cada um detém um pedaço da verdade. E na verdade nunca está completa quando estamos separados, né? Então, mas alguém, né, que já teve há 2000 anos andando por essas terras, já usou de uma expressão que é muito usada pelo nosso presidente, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aí, né? Só que ele dizia o seguinte... mas ele dizia o seguinte, ele dizia a respeito dessa verdade que ele cita, que é usada pelo Bolsonaro, ele dizia no aramaico o seguinte, Ani haderer verhaimet verhaim, né? Em hebraico ele dizia, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então ele dizia que o que ele estava falando é que era verdade. Era ele que representava o símbolo da verdade interior. E aí o cara está usando o negócio pro lado dele, está fazendo uma fake news da expressão crística, né?
está usando do jeito que ele ele está usando do jeito que ele quer. A verdade liberta quando a gente olha para dentro. E é isso que você, filosoficamente, foi muito feliz aí quando colocou. E no fim, tu vai ver, né? A gente está agora. Eu vi que eu comentei aquele dia, tu compartilhou também, comentou, a respeito dessa polêmica em volta aí da Hotmart, né? E é os caras que fazem fake news para vender curso, né? Bem no fim. E é os criadores de curso para vender o próprio curso. E aí gera aquele negócio de venda passiva, online automática, que absurdo, né? Cara, é um absurdo, é um absurdo. Apesar de que, quando eu me manifestei ali no teu Stories, eu coloquei que, e aí o Gil pode depois nos esclarecer isso, que o Gil entende bem disso aí, é que para você tem afiliados se você quiser, você abre a janela para os afiliados, é como se fosse a janela. Se você não quiser ter afiliados, você fecha a janela e ninguém é afiliado. Sim. Né? Então, assim, se você está com problema com afiliado, é um problema que você gerou. Aí você tem o domínio das suas informações. Você mesmo colocou isso em relação a fake news. Mas tu acha que a atitude da Hotmart foi certa em trancar, por exemplo? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que a Hotmart deve estar perdendo dinheiro em algum lugar. Eu tenho a impressão que a Hotmart está perdendo dinheiro ou ver a ameaça jurídica disso aí acontecer mais na frente. Uma pirâmide. Uma ameaça jurídica disso aí acontecer. E, cara, se acontece, por exemplo, a ameaça jurídica que aconteceu com o Facebook desse problema do Trump aí, foi enorme, né? O cara dizer o seguinte, cara, você vai ter que agora indenizar quem teve seus dados roubados, né? Quem teve seus dados hackeados. Quantos milhões de pessoas nos Estados Unidos... Cara, esse cara ia fechar a empresa, né? Ele conseguiu sair pela tangente. Mas imagine uma ameaça jurídica em relação à plataforma de cursos. É enorme. Não sei se eles não estão fechando por isso. É muito provável. Mas assim, cara, hoje em dia, você promover boatos sobre uma pessoa na internet toma um tamanho aliás, tem uma velocidade meteórica e um tamanho gigantesco, né? Geométrico, né? É uma progressão geométrica porque o impacto é muito maior. E aí você vê, o Supremo hoje no Brasil está com medo das fake news por isso. Antigamente se falava mal do Supremo. Não se fala mal do Supremo hoje só. Né? E aí você vê o domínio da coisa quando você vê que a fake news ela é válida para o presidente, ela é válida para os deputados e senadores, mas ela não é válida para o Supremo. Quando chega no Supremo uma fake news, aí tem que caçar o cara, tem que ir lá tomar o computador do cara, tem que fazer algumas coisas para evitar que a fake news aconteça ali, que é antidemocrático. Mas quando a fake news é contra o Marco Jacobson, o Fábio, o Bolsonaro, o Maia, os senadores, algum senador, o próprio Senado petista, enfim, seja quem for, aí pode. Então é interessante isso aí. É interessante como a dimensão do impacto digital, ela cria cores diferentes para o que a gente chama de fake news, né? É interessante isso aí. No Brasil está acontecendo isso agora e você vê. Sempre houve boato, cara. Sempre houve boato. Desde a época eu me lembro que já foi comentado que os primeiros boatos para denegrir imagens de poderes, né, vou dizer assim, sempre existiu, mas assim, registrados na história, é com a rainha da Inglaterra, a Elizabeth I, e o czar Nicolau da Rússia. Tem registros sobre pessoas denegrindo a imagem da rainha da Inglaterra e na época também do czar Nicolau da Rússia. Entendeu? Que interessante. Boatos denegrindo que foram registrados historicamente, pessoas que tentaram denegrir a imagem. E divulgaram isso através de meios escritos. Claro, se nós for ver a charge, já era uma forma de ilusão a um boato, a uma forma ilustrativa de dizer algo. A charge ela sempre foi, aí eu posso dizer isso, porque eu trabalhei com charge há muito tempo, né? Fui chargista de um jornal local aqui nosso, durante mais de 6 anos. E, cara, eu tive até problema, viu? Porque uma vez que eu fiz sobre a Câmara dos Vereadores, os caras foram lá.
Mas assim, a charge ela é na verdade uma opinião crítica sobre algo ou sobre alguém. E aí você traduz essa opinião crítica com a expressão artística, o desenho. Certo. Então assim, as charges foram feitas e são feitas até hoje. Cara, vão ter que caçar tudo agora. Se fosse contra o Supremo, vão ter que caçar tudo. Vão ter que caçar tudo. Né? E aí eu não sei qual é a tua opinião sobre isso aí, mas a minha é que os caras estão vendo coisas para, vamos dizer assim, criar, na verdade, um novo viés a respeito desse conceito. O que me parece que assim, o caminho é retomar a construção vamos dizer assim, uma coisa mais humana, de lastrear mais na fé de algumas pessoas, aquelas pessoas que realmente... Porque assim, ó, vamos, quando a gente está falando da charge, vamos para a arte. A arte, antigamente, ela era vista como fruto do esforço, do empenho, do intelecto, da dedicação, certo? Hoje, a arte virou uma coisa bizarra. Coisa totalmente... Esse tempo eu estava vendo que os estudantes de arte clássica da Universidade da Califórnia foram até o Museu de Arte Moderna na Califórnia mesmo, e em Los Angeles, e colocaram um abacaxi sobre um banco. Um abacaxi. Cara, eu vi isso. Foi genial isso que tu fizesse. Genial. E Mas aí, semanas depois, eles voltaram e o abacaxi estava fazendo uma redonda protegido. Ou seja, você passa a entender que a arte é aquele abacaxi, sabe? Aquele abacaxi é uma pequenino, não existe arte ali. Então, o negócio é voltar, cara, ao valor do esforço, do trabalho, da construção, de tudo isso. Marco, você está falando aí de algo que foi... Opa, como é que tá? Temos uma companhia. Não quer. Você está falando aí de algo que no pós-guerra nasceu, que foi a arte pós-moderna. A pós-modernidade na arte, ou seja, a arte pós-moderna, né, que veio depois de que aquilo foi conceituado na arte como modernismo, veio o pós-modernismo. E o pós-modernismo, ele tem essa questão que é muito mais ligado ao conceito do que à obra do conceito. É muito mais forte a questão conceitual daquilo do que ao próprio elemento artístico. Isso, a própria construção em si. Né? Não é à toa que você vai ver na pós-modernidade o valor dado a um traço ou a um elemento que é dado valor àquilo por uma questão do momento em que foi feito, quem desenhou, quem pintou, quem esculpiu, do que propriamente o valor artístico daquilo. Né? E a questão conceitual, ela é subjetiva, ok? Logo, a pós-modernidade logo é algo extremamente livre. E aí quando você bota um abacaxi em cima de uma mesa, alguém vai passar por aquilo ali e vai achar que aquilo ali é uma questão conceitual e vai tentar ficar horas tentando entender o que é que aquilo ali vai falar com ela, o que é que aquilo vai representar conceitualmente para ela. E eu vou te dizer uma coisa, isso é tão interessante porque isso faz parte de uma maneira da gente ver a nossa vida e a forma como você pessoalmente vê, enxerga o seu universo, aquilo que está à sua volta, e cada um, que o meu irmão mais velho, quando estudava no Centro de Tecnologia, ele estudava Engenharia Eletrônica no Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Pernambuco, ele é mais velho do que eu, ele me contou uma vez uma história interessantíssima. Ele tirava as cópias, xerox, das apostilas que ele estudava no DA, no diretório acadêmico lá, que era mais barato. E aí, num dia, ele tirando o xerox no DA lá, ele esqueceu de colocar a folha. E aí veio uma folha preta. Não sei se aconteceu isso contigo. Saiu uma folha preta. E aí a folha preta cheia de pontinho branco. Aí ele pegou aquela folha preta, levou para o mural do Centro de Tecnologia, pregou no mural e colocou embaixo. Foto tirada
da supernova Shelton pelo telescópio Hubble. Cara, ele botou isso aí embaixo da Xerox preta lá com os pontinhos brancos, botou assim, foto tirada do telescópio Hubble da supernova Shelton. E assim, ele ficou sentado num banco perto e disse que o que parava de estudante de física, velho, pra olhar a foto. Cara, teve gente que ficava assim 10 minutos olhando para aquela papel preto com pontinho branco e ainda comentava, pá, que negócio, olha a foto e tal. Então você veja como é o ser humano, cara. O cara fez uma obra de arte, né? Isso aí na década de 90, quando ele estudava lá no Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós somos assim, né? Nós fazemos as nossas feitas. Volta o que a gente falou na live passada. A fé move o mundo, a fé, as crenças. E ele criou uma fake news, correto? Correto. Correto, criou uma fake news. Tu já assistiu, até depois do nosso Coisa Cultural, no nosso Espaço Cultural, eu vou colocar essa sugestão. Tem um documentário na Netflix dos terraplanistas. Terraplanistas, Netflix. Não olhou? Então, seguindo essa questão cultural aí, eu não assisti, eu vou assistir, viu? Eu queria deixar isso aí para o pessoal que está nos ouvindo, que essa temática dos rudimentos da fake news é interessante, né? E, na verdade, a fake news ela tem origem desde que o ser humano é ser humano, né? Em resumo, a gente concluiu isso. Que a fake news, na verdade, sempre existiu e os rudimentos da fake news estão nos rudimentos da civilização. Né? Começa no berço e vai passar pela Carta do Peru Vaz de Caminha, passa pelas leis francesas de economia. Vai até quando o ser humano precisou se unir para guerrear contra um elefante. Vai até o começo lá. Ele precisou convencer alguém para seguir ele. Imagina esses mitos que existem na história, como William Wallace, o Genghis Khan, Mao Tse-tung, quantos de boatos que tem em volta desses caras. Imagina, né, cara? Eu vou deixar a privacidade hackeada. Privacidade hackeada da Netflix, tá? E para quem quiser depois algo mais leve, né? Mais romântico, mais poético, eu estou sugerindo um seriado que tá na terceira temporada, eu acho que só são 3 temporadas, é um seriado canadense, que eu tenho assistido, estou na última temporada, e é muito bom para quem gosta de poesia e literatura canadense e europeia, assistir Anne com E. Anne with an E. Não sei se você já assistiu. É a série de uma menina chamada Anne. É uma canadense, é uma menina que ela é adotada por um casal de idosos que precisava de um filho para cuidar da fazenda junto com eles, porque a idade já estava avançada, e na hora acontece um problema e eles acabam adotando uma menina. Só que ela é, para a época, extremamente avançada em termos de intelectualidade, tem uma quantidade de leitura imensa, por causa do orfanato onde ela estava e do lugar onde ela passaram, e ela acaba transformando a vida do vilarejo lá no Canadá. Cara, vale a pena, vale a pena. Para quem gosta de romance e para quem gosta de poesia, muito bom. Em inglês é Anne with an E. Em português seria Anne com E, né, no final. A-N-N-E. Vale a pena assistir. Eu deixo aí a dica pro pessoal. Bom, como a gente vai encaminhar, então, fica também a minha dica aí, que é o documentário sobre o Assange, está na Netflix, muito bom. E passa ali, eles acompanham desde aquele momento que, acho que foi, não lembro a data, agora que é 2007, que começa a cassação atrás dele, que os Estados Unidos quer pegar ele, pela divulgação daqueles dossiês, e aí ele se refugia em Londres, na Embaixada do Equador. E aí o documentário acompanha ele durante todo aquele, acho que foi 8 anos ou 7 anos que ele morou dentro da Embaixada do Equador, em Londres, e inclusive dá uma coisa muito interessante, que é a negociação que o Equador faz com a Inglaterra pelo Júlio Assange, né? Faz um banco inglês faz um aporte, um investimento numa infraestrutura equatoriana, um negócio muito bilionário, e aí a
a embaixada equatoriana despeja ele, né? Coloca ele para fora. E, então é bacana de acompanhar, porque ele trabalhava muito com essa questão de que ele tinha as verdadeiras informações e tentavam vender ele com fake news. É bem interessante, e ele trabalhava o Wikileaks no sentido contrário. E o outro o que eu acredito que seja uma fake news, que são os terraplanistas, né? O documentário é Terraplanistas, só que os caras vivem a fake news, ou vivem essa informação como se fosse real, como se fosse verdadeira, e isso guia a vida deles, guia as economias deles, guia as famílias deles. Então você vê que muda todo o contexto. Cara, por trás disso tem dinheiro. Alguém tá ganhando dinheiro com isso aí. Com certeza. Cara, agradeço aí a tua participação. A participação a nossa aí. Convidada também. Como é o nome dela? A Valentina. A Valentina. Cara, muito bom, muito bom. Acho que deu pra gente navegar um pouco sobre essa temática. É sempre bom falar contigo, é sempre bom deixar aí o pessoal com esses grilos na cabeça depois para ficar pensando. E vamos para frente. Quem quiser nos acompanhar já sabe. Instagram, @Contando as Favas. O podcast também sai no nosso canal Contando as Favas no YouTube. Quem quiser também se inscrever no canal. E nos acompanha aí no Contando as Favas. Também acompanhar o canal do Marco, que é um cara que sempre está atualizando aí questões ligadas à política, economia, empresariado. E também pode nos acompanhar. É Marco o quê? Marco, Marco? Marco.Antônio.Jacobsen. Isso aí, @Marco.Antônio.Jacobsen e o @ Fabiuloso. Quem quiser também acompanhar as questões aí que a gente tem colocado. Tá? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, Marco! Valeu, pessoal. Valeu o convite, Fábio. Valeu!